Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Não é de hoje que o Brasil enfrenta problemas de corrupção. CPIs instaladas partem de denúncias envolvendo os setores público e privado, escancarando uma série de desmandos e desvios de dinheiro. Como fiscal da lei, o Ministério Público, dentro do possível, vem cumprindo seu papel, atuando no combate à corrupção e erguendo a bandeira da moralidade. Portanto, para abordar o tema, convidamos o promotor de justiça César Faccioli, que atua na área institucional do Ministério Público Gaúcho. Dr. César Faccioli, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Prazer é meu. Como o Ministério Público Gaúcho vem percebendo esse atual momento do país? E mais, o Ministério Público tem estímulo para atuar, para combater a corrupção? Bom, Marco, eu responderia a partir de dois eixos, né? Assim como toda a sociedade, a cidadania brasileira, nós também recebemos essa onda de denúncias, algumas bastante surpreendentes, com muita indignação, né? Com aquela indignação republicana e com muita vontade de alguma forma, intervir nesse contexto. Por outro lado, sob uma segunda perspectiva, o Ministério Público percebe também e tenta induzir essa percepção à própria sociedade brasileira que a própria indignação não é suficiente e que, de certa forma, a simples indignação, não acompanhada de nenhuma ação ou mudança de atitude, ela quase é um combustível à manutenção do estado de coisas que temos. Historicamente, no Brasil, e todos nós nos inserimos nesse contexto, nós costumamos olhar para Brasília e lá identificar o mal. O mal está lá. Não, o mal não está lá. Brasília, o Estado brasileiro, é uma grande convenção, um grande contrato social. O Estado brasileiro é o produto da nação. A nação brasileira somos todos nós, cada um de nós. Com isso, concluímos que cada um de nós, que forma a sua instituição, no seu espaço de atuação a partir da família, a partir do espaço privado, tem a ver com essa situação que reconhecemos sistêmica de corrupção. Ela é estrutural. A corrupção é um insumo do Estado brasileiro, todos nós sabemos, né? Milhões e bilhões de reais têm sido desviados nos últimos anos, segundo estatísticas várias, e nós temos algumas, né, se for o caso, para apresentá-las, a demonstrar claramente que, repito, estamos diante de um mal estrutural e estruturante, que, assim sendo, deve ser assim enfrentado. Claro. O Brasil também ocupa um péssimo lugar no índice de percepção internacional da corrupção. E creio que quase 60% da população também acredita que a corrupção avançou ainda mais. Sim. O que o senhor tem a dizer disso? Esse é um tema bastante polêmico. O que não é polêmico é que o Brasil realmente está muito mal posicionado no índice mundial de percepção da corrupção. Isso nos remete a essa proposta de reflexão que o Ministério Público brasileiro, especialmente o gaúcho, faz nesse momento. A pergunta, para onde queremos ir? Queremos ir para Nova Zelândia, que é o melhor classificado nesse ranking mundial, ou queremos descer ao patamar da Somália, que, com todo respeito, é hoje o pior índice de corrupção? A partir dessa reflexão e dessa constatação, tu estás aqui me ajudando, junto aos telespectadores, a fazer uma identificação, um mapeamento de um sintoma social, de um sintoma que não é só do Estado, é da sociedade, uma patologia social. E o que o Ministério Público tem tentado fazer, e continua fazendo, é exatamente a partir desse reconhecimento de corresponsabilidade de todos nessa situação, de não transferência de responsabilidade e da afirmação que a mudança de atitude começa a partir da mudança de atitude individual nos pequenos grupos. O Ministério Público tem proposto, por vários eixos, ações que determinam, acreditamos piamente nisso, uma mudança de cultura, que vai ser o grande salto do Brasil. Me permita, não podemos esquecer o que era a Coreia há pouco tempo atrás,
O que é a Coreia hoje? A Coreia, ela fez o quê? Ela magicamente, entre aspas, não houve mágica nenhuma, por uma opção política correta, né, ela importou um modelo que era um modelo do Brasil da década de 50, ainda época Vargas, baseada basicamente na priorização da infraestrutura e especialmente da educação. E a Coreia, que era aquele pequeno país frágil economicamente, se transformou no tigre asiático. Mágica? Não. Prioridade na educação. Né? E por isso que um dos projetos principais na área da prevenção da corrupção, sem esquecer o DNA do Ministério Público, que é da investigação e da sanção dos atos de corrupção e de improbidade administrativa, mas esse outro eixo fundamental, repito, e estruturante da mudança de atitude, ele está concentrado a partir de um projeto denominado Educação de Valor, e que nós, junto com outros segmentos parceiros, mas através de uma campanha encabeçada pelo Ministério Público, nós estamos trabalhando especialmente a questão do ensino fundamental para construir essa reestruturação de valores republicanos, que é o que vai produzir a grande revolução. Dr. Faccioli, outro dado que eu queria colocar aqui é o seguinte: além das dimensões econômica e social, nós temos uma que é muito importante, que é a política. Sem dúvida. Nós temos mais de 600 políticos caçados no país e quase 5.000 políticos com a ficha suja. Perfeito, perfeito. Veja, esse é uma das dimensões de enfrentamento necessário da questão da corrupção e na qual o Ministério Público está diretamente envolvido, ativamente, proativamente envolvido. Te dou um exemplo, a citação oportuna que tu fazes, a questão da implementação da lei da ficha limpa, que criou novas hipóteses de ineligibilidades, especialmente por infrações à administração pública que tenham a ver com a ética, com a moralidade administrativa e com o decoro, uma palavra hoje tão em moda em função das crises brasileiras. Um dos projetos em ação no Ministério Público é exatamente a construção de uma rede, inclusive com disponibilização não apenas mas especialmente aos promotores eleitorais, dessa construção de elementos de identificação, não chamaria de um cadastro, mas elementos de facilitação de informação, visando a identificação, né, desses políticos ou, enfim, candidatos que incorram nas hipóteses da ficha limpa. Isso não apenas no aspecto punitivo, mas induzindo também os controles internos, por exemplo, dos partidos políticos. Então o Ministério Público também está atuando e pretende cada vez atuar mais como esse indutor da qualificação dos controles internos de todas as instâncias. E eu te dou um outro exemplo. Recentemente fizemos um convênio com o Conselho Profissional de Contabilidade, junto à campanha O que você tem a ver com a corrupção, e com o Ministério Público, com a sua administração, no Rio Grande do Sul, no sentido de que essas infrações à ética profissional, que ao mesmo tempo tipificam delito e ou improbidade administrativa, sejam diretamente comunicadas ao Ministério Público, construindo, portanto, essa rede virtuosa de controle para a implementação da qual a lei da ficha limpa é uma oportunidade histórica no Brasil. O senhor acredita, então, que a lei da ficha limpa vai ajudar a reduzir a corrupção no país? Não tenho a menor dúvida, mas ao mesmo tempo, assim, e divido com todos essa nossa reflexão, não acreditamos que simplesmente uma boa lei seja a solução. A dimensão normativa é muito importante, estamos nela trabalhando muito e poderia citar outros exemplos que o Ministério Público tem trabalhado, inclusive no sentido da aprovação de projetos que ora tramitam e que vão produzir avanços importantes, são ferramentas importantes no combate à corrupção. Citaria, por exemplo, o projeto que trata da lei de extinção do domínio, né, que vai ser absolutamente fundamental para isso. É aquele projeto, resumindo, que prevê a possibilidade de uma inversão do ônus da prova a partir de uma identificação pelo Estado de um patrimônio absolutamente incompatível com a situação financeira do seu proprietário. A partir dessa possibilidade de uma ação civil pública de extinção desse domínio, né, esse patrimônio
presuntivamente adquirido por meios ilícitos, né, ele se deslocaria do suspeito das práticas de corrupção para o Estado, invertendo o ônus da prova. E nesse caso, aquele que aparentemente não tem como comprovar patrimônio e renda para aquisição daquele belo patrimônio, teria que produzir a prova. Repito, invertendo o ônus da prova, né, e simplesmente trabalhando naquilo que é a lógica do enfrentamento da corrupção em praticamente todo o mundo. Né? Não se balizar exclusivamente na questão da punibilidade penal, mas ir atrás do patrimônio, buscando especialmente a reparação do erário, que, em regra, é o maior desfalque, afora a questão das situações pessoais. Agora nós temos outras reformas importantes também tramitando. Uma delas é a do Judiciário, que poderia acelerar a tramitação dos processos. Perfeito. Ainda usando a tua pergunta, assim, o Ministério Público tem vários braços de atuação nessa prioridade do enfrentamento à corrupção. Um deles, por exemplo, é a participação do Ministério Público no chamado Pacto Republicano, né, um processo que está em andamento, dentro do qual a questão da acessibilidade à justiça, não apenas à justiça, mas também à justiça, casada com a necessidade de priorizar o enfrentamento da corrupção, produzirá com absoluta certeza a identificação da necessidade de implementação de varas especializadas no trato da improbidade e corrupção. Te dou outro exemplo fundamental. O Ministério Público Gaúcho, por duas normativas recentes, avançou muito na questão de estruturar os seus órgãos para eficiência no combate à corrupção. Eu dou um exemplo apenas. A Promotoria do Patrimônio Público de Porto Alegre, né, e a Promotoria dos Crimes Licitatórios, que agiam, enfim, por força da normatividade interna dos provimentos do Ministério Público, agiam paralelamente e com pouca intercomunicação, hoje foram fundidas, houve uma extensão de atribuição do patrimônio público civil e do crime licitatório criminal, portanto, são a promotoria única e o Ministério Público, portanto, com essa visão sistêmica de unidade, enfrenta os casos de corrupção com a possibilidade dos dois vieses. O civil, buscando a reparação do patrimônio público e a punição por improbidade administrativa, e nos crimes licitatórios. A grande vantagem disso, de ordem prática, é que, na verdade, todo o aparato não penal, extrapenal do Ministério Público, que está investigando corrupção e, através da investigação, vai produzir ações e punições, vai poder usar toda a ferramenta e a inteligência da investigação penal, produzindo na prática avanços expressivos no sentido da resolutividade, no sentido da redução da impunidade nos casos de corrupção. Falando em ferramentas, doutor Faccioli, as ferramentas que hoje estão à disposição do Ministério Público são suficientes? Não são. Esse é um reconhecimento do Ministério Público estratégico, e esse reconhecimento, como é, digamos, a marca do Ministério Público, ele não produz depressão, ele produz ação, ele produz atitude. E por isso que o Ministério Público Gaúcho, falo do Nacional, mas especialmente no Ministério Gaúcho, está identificando e construindo novas estruturas e qualificando as estruturas existentes, desde a capacitação de promotores, né, na atividade criminal e do combate à improbidade, com a própria criação de novas estruturas de tecnologia moderna e de enfrentamento à macrocriminalidade, à corrupção, à lavagem de dinheiro. Então, assim, a identificação dessa nossa carência, que não é do Ministério Público Gaúcho, é brasileiro, é do Brasil, é para nós um incentivo no sentido de dar o salto de qualidade, capacitando os quadros humanos do Ministério Público Gaúcho, que são muito bons, mas dando a eles a estrutura, as atribuições, a possibilidade técnica, científica de atingir aqueles índices de resolutividade que são a ambição não apenas do Ministério Público, né, mas é um anseio da sociedade. O senhor falou de projetos importantes aí, como a ação civil pública de extinção de domínio, mas aqui pede a ficha limpa das empresas. Sim. Esse é um projeto também que já tramita, se não me engano, em torno de 2 anos ou próximo a disso, que já adquiriu assim, o nome fantasia da Lei da Empresa Limpa.
né? Ela segue aquele mesmo eixo que eu citei agora há pouco, que não é um eixo nacional, é uma estratégia quase mundial de combate à corrupção, no sentido de, num primeiro momento, rastrear, digamos assim, o dinheiro que é desviado da corrupção. E todos nós sabemos, né, todos nós sabemos que as pessoas jurídicas, as empresas, não só as empresas, mas especialmente as empresas com atuação comercial, especialmente, são aquelas que muitas vezes são o que vulgarmente chamamos de laranjas, são estruturas, meros biombos formais, muitas vezes constituídos exatamente para dar aparência de regularidade às situações irregulares, de desvio, né? Basicamente, elas são constituídas nesses casos para dificultar o rastreamento do destino desse dinheiro, dessa cadeia e sucessão de passagens pela qual o dinheiro que saiu, por exemplo, de uma licitação fraudulenta, circula, pode ir para um paraíso fiscal e voltar com aparência de dinheiro bom, de dinheiro limpo, né? Então, assim, todas essas situações têm como item e eixo principal, muitas vezes, suponho que a maioria das vezes, pessoas jurídicas, repito, criadas exatamente para esse fim. Esse é um projeto de lei que tem o apoio dessa campanha do MP contra a corrupção, no sentido da sua aprovação, porque vai ser uma ferramenta, repito, de importante avanço para que a gente construa essa lógica de que não basta simplesmente punir aquele que recebeu a propina, não basta simplesmente punir o servidor público envolvido em corrupção, é óbvio que esse tem que ser punido, estamos fazendo isso. Mas e o corruptor? A pergunta que eu faço aos nossos espectadores, né? A figura do corruptor, normalmente não do setor público, ele é estruturante da corrupção. Na maioria dos casos de corrupção que nós tratamos, estou dando o exemplo da propina, fraudes, à licitação, a figura e a participação do agente externo ao Estado, no sentido estrito, é ela que não apenas cria o projeto que vai produzir o desvio, mas ela estrutura, ela viabiliza, ela participa, ela é agente, né? Então, essa lógica, repito, mais ampla e sistêmica é a visão do Ministério Público e a visão que, através, por exemplo, dessa campanha e de outras ações concretas, nós utilizamos como mote para induzimento de aprovação de projetos como esse, que vão ser aquelas ferramentas que estão faltando para que o Brasil dê o salto de qualidade no sentido de redução da impunidade. Claro. O senhor teria um retrato, digamos assim, das apurações de casos de corrupção no Estado, ou pelo menos em Porto Alegre? Eu poderia usar, assim, não tenho todos os dados, mas alguns dados. A Promotoria do Patrimônio Público de Porto Alegre, né, ela tem em torno de, faltaria agora o número exato, em torno de 400 expedientes tratando da questão especificamente de improbidade administrativa. Apenas a de Porto Alegre, né? Isso dá um retrato que merece algumas interpretações. É um número expressivo? É. Por outro lado, a percepção que temos dos últimos anos de corrupção sugere que o cenário de improbidades seja maior do que o identificado nesse número. Eu ouso a sugerir que essa reflexão tenha razão e, na verdade, ao ousar sugerir isso, eu estou tentando identificar e refletir sobre uma outra situação, que é a necessidade de uma rede de controle que ultrapassa os limites do aparato estatal. Claro. Por isso nós estamos também, o Ministério Público Gaúcho especialmente, trabalhando no sentido de induzir e qualificar o controle social, identificando a insuficiência da rede pública, né, e reconhecendo a necessidade da parceria da sociedade, e não apenas no Disque Denúncia, que é um dos caminhos, mas a qualificação do controle social. Falando nessa rede de controle, quais são as estratégias usadas pelo Ministério Público Gaúcho no combate à corrupção? Bom, falando em rede, eu tenho necessariamente que referir algumas ações em andamento, alguns projetos em andamento. Cito a participação na rede de controle, que reúne praticamente todos os órgãos de controle no Rio Grande do Sul, estaduais e federais, inclusive a partir do TCU, onde nós estamos ali identificando o ovo de Colombo, né? Se o crime é organizado, se a corrupção é organicamente estruturada,
A rede de controle, especialmente a rede pública, também tem que ser orgânica, sistêmica, especialmente tem que dialogar, né? Nós, há bom tempo, reconhecemos essa dificuldade, reconhecemos essa segmentação do Estado em relação à sua rede de controle e concluímos também, felizmente a tempo, que essa segmentação não interessa a ninguém, especialmente a sociedade. Talvez interessasse em tese ao crime organizado. Estamos, portanto, dialogando, estamos trabalhando em rede a partir de cases concretos, assim, pontuais de investigação. O Ministério Público tem participado de forças-tarefa, exemplo da força-tarefa do DAER, está participando atualmente de um grupo interinstitucional que trabalha especificamente a questão dos pedágios, que é uma questão importante não só no aspecto de possibilidade de corrupção, mas especialmente assim de prejuízos bilionários ao erário. Então, assim, esse caminho do trabalho em rede, da cooperação, né, isso é um caminho sem volta, né? Isso é uma opção política estratégica do Ministério Público que está produzindo frutos e produzirá frutos ainda muito maiores do que nós começamos a experimentar agora. O Ministério Público é o fiscal da lei, é quem denuncia o infrator à justiça. É muito difícil provar a corrupção? É muito difícil, é muito difícil. Aí falo com a minha experiência de uma década na própria promotoria do Patrimônio Público de Porto Alegre. Uma das dificuldades que eu já expus, a questão do próprio acesso da informação e da denúncia ao Ministério Público, espaço que nós estamos aumentando e induzindo, mas tem toda uma circunstâncias da legislação brasileira, especialmente a extrapenal, né? Eu dou um exemplo também de fragilidade da nossa legislação. Nós estamos agora quase que vibrando pela possível aprovação de uma mudança do Código Penal, onde finalmente vai tipificar enriquecimento ilícito. O enriquecimento ilícito até hoje no Brasil não é crime. Ou seja, essa é uma fragilidade para o Ministério Público que gera dificuldade na sua atuação e na sua eficiência, especialmente na esfera penal. Pois bem, essas reflexões transformadas em ações, em projetos, estão mudando essa realidade. Como um outro exemplo que trago, numa decisão recente, se constituiu, através de normativa do Ministério Público, uma promotoria regional de enfrentamento da improbidade e combate à corrupção, com algumas estruturas específicas de inteligência e uma atribuição especial, da qual eu sublinho algo fundamental, com a possibilidade de discrição administrativa, de identificação e eleição de casos prioritários pela macrolesividade em relação ao patrimônio público. Mais ou menos no sistema que já opera e com eficiência a Polícia Federal, onde ela identifica os grandes casos, em relação aos quais ela mobiliza o seu efetivo, mobiliza a sua inteligência estratégica, científica e produz os resultados que nós estamos nos últimos anos percebendo. O MP Gaúcho, por exemplo, está seguindo essa trilha virtuosa no sentido de identificar as prioridades, né, e em relação a elas, assim, mobilizar todo o seu efetivo, toda a sua inteligência, reduzindo com isso a impunidade. Ok, nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu não poderia encerrar sem que o senhor falasse, comentasse a campanha nacional em todo o Brasil, o que você tem a ver com a corrupção. O senhor hoje é o coordenador estadual dessa campanha, então eu gostaria que nos falasse como está essa campanha hoje. Certo. Agradeço a oportunidade e, ao me referir à campanha, também sempre formulo um convite, né, a toda a sociedade gaúcha, especialmente, para participar dessa campanha. Essa campanha tem dois eixos básicos, obviamente, o eixo da qualificação das ferramentas de investigação e punição, mas especialmente a parte da educação, o projeto Educação de Valor, que, repito, busca basicamente construir, através de ações vinculadas ao ensino fundamental, a construção da contracultura em relação à corrupção. Nós, infelizmente, temos uma nação tolerante em relação à corrupção. Nós somos construídos culturalmente no sentido de uma certa tolerância, quase cúmplice em relação à corrupção, identificando no outro ou na macrocorrupção o mal
E ao mesmo tempo as pessoas, cada um de nós, muitas vezes críticos da corrupção de Brasília, são aqueles que não veem nada de errado, por exemplo, em furar uma fila, em comprar produtos pirateados, né? Alguns justificam até a sonegação de impostos. Pois bem, esse projeto principal da campanha, Educação de Valor, tenta exatamente através da educação de valores republicanos, a infância, a primeira infância, ao ensino fundamental, construir toda essa mudança que temos. E acreditamos muito nisso, me permita esse final pensamento e reflexão. Eu lembro que talvez na última década, um pouco mais, né, o mundo, praticamente, especialmente o mundo ocidental, trabalhou numa meta, uma bandeira, que é a bandeira da sustentabilidade do meio ambiente. Em torno de uma década, através basicamente de processos educacionais, né, e eu lembrei há pouco a Coreia, se construiu, e falo aqui no Brasil especialmente, se construiu hoje uma cultura de respeito ao ecossistema. Pois bem, e a bandeira dessa campanha, a frase é que planeta vamos deixar às próximas gerações? A campanha, o que você tem a ver com a corrupção, ela agora, talvez nessa próxima década, ela vem com uma outra pergunta, uma outra instigação, um outro desafio à sociedade. A possibilidade, primeiro, a convicção de que é possível mudar essa atitude, mudando a atitude individual, mudar a coletiva, a social e a do Estado. E a pergunta que se faz agora, essa nossa bandeira, assim, uma espécie de mantra da campanha. Que pessoas nós vamos deixar para esse planeta? Né? Lembrando, finalmente, que o Brasil, ao contrário do que muitos pessimistas dizem, ainda é um Estado e uma nação em construção. Sequer Idade Média tivemos. Né? Então, é um Estado em construção. Então, nós podemos terminar de construir o Brasil e podemos terminar de construir essa história, especialmente através de ensino de valores. E o MP não apenas quer ser parceiro dessa ação e dessa revolução, mas quer ser agente indutor dessa transformação que vai mudar o panorama, a cara do Brasil. Ok. Agradeço mais uma vez ao Dr. César Faccioli, promotor de justiça e também coordenador da campanha estadual O que você tem a ver com a corrupção. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!